Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Bora Começar, que conta histórias reais de pessoas que estão em diversas circunstâncias, né? E hoje, mais um dos nossos quadros, o quadro Deu Ruim, eu vou trazer a história da Bárbara, e vocês já vão entender aí esse nome, né? Não invista, que é a dúvida que ela tem, se ela deve investir ou não nessa relação. A gente conversou muito, dei meus conselhos para Bárbara e ela quer ouvir a opinião de vocês. E antes de eu começar, eu já adianto. Gente, quando não existe reciprocidade, o que sobra é só desgaste, tá? Então, bora começar? Bom, a Bárbara, ela tinha aí saído nessa época recentemente de um relacionamento e na cabeça dela, ela não estava procurando nada sério. Ela estava tranquila com a forma que ela estava de vida, com o estilo de vida dela e tal. E aí, em um aniversário de um amigo dela, ela conheceu o Lucas, que por um acaso também era amigo em comum desse outro cara, mas que ela nunca tinha ouvido falar do Lucas. E, de certa forma, ela falou pra mim: Rayane, ele se destacava ali no meio. De alguma forma, quando eu entrei naquela festa, com pouco tempo que eu tava ali dentro, ele foi uma pessoa que me chamou a atenção logo de cara. Sabe? Tinha alguma coisa nele que me atraía, assim, muito. Não é só com o olhar, atrair com beleza, não. A energia. Porque eu me sentia, assim, conectada a ele de alguma forma. E ela já chegou, meio que ficou reparando ele ali e tudo mais. Ela sentada com as amigas e meio que observando o que ele estava fazendo. E percebeu que ele era o tipo de cara que ficava conversando com todo mundo, ria, contava história engraçada, sabe? Esses caras que são cômicos assim, que para contar uma história ele até levanta, utiliza aí muito das mãos para fazer gestos, né? Uma pessoa muito gestual. E aí ele atraía sorriso com muita naturalidade e a Bárbara, ela gostou disso, sabe? Cara que faz a mina rir, o tipo de pessoa, né? Que faz o outro ali rir. E isso é um tipo de atração também. Bom, passado ali um tempinho, ele meio que chegou perto das outras meninas, porque ele conhecia uma delas que estava ali junto com a Bárbara. E se aproximou, veio conversando e assim, que não te conhece, mas já chega batendo papo. Aquele tipo de pessoa, gente, que realmente não tem nenhum tipo de problema com vergonha, né? É uma pessoa que é naturalmente sociável, assim. Então ele começou a bater papo com a Bárbara como se ele conhecesse ela há muito tempo. E ela começou a conversar, e ele perguntando coisas pra ela e tal. E ele mostrava, isso foi uma coisa que a Bárbara trouxe, que eu até destaquei aqui, que ele parecia ser o tipo de cara que era muito genuíno. E que quando a Bárbara falava, ele demonstrava, assim, muito interesse no que ela estava falando. Ele genuinamente queria ouvi-la. Ela usou muito essa palavra comigo, a palavra genuíno. Ele queria ouvir ela muito a respeito de tudo que ela tinha para falar, e isso foi algo que chamou muito a atenção da Bárbara. Naquela mesma noite, eles trocaram ali o telefone e ele falou que tinha gostado muito dela, que eles poderiam, né, sair ali a turma novamente e tal. E ela ficou muito feliz, né, e tal, mas assim, ao mesmo tempo ela pensou: ele é um cara que conversa com todo mundo, ele deve estar falando isso para eu me sentir mais à vontade. Porém, no dia seguinte, ele mandou mensagem para ela, uma mensagem que, assim como ele, foi uma mensagem simpática, sabe? Quando a pessoa aborda você de uma forma muito simpática mesmo, no celular, perguntando como que ela estava e sugerindo que eles se encontrassem no fim de semana para um café ou para tomar um sorvete. E ela ficou muito animada e até um pouco surpresa.
porque ele tinha dado a entender que seria só os dois. E assim, ela não esperava isso dele, né? Porque afinal parecia que ele demonstrava esse carinho, essa recepção toda ali com todo mundo, né? Então ela ficou entusiasmada com isso e ela ficou meio que querendo assim chamar a atenção dele, né, e tal, e ir com um vestido bonito e ser elegante, não sabia direito o que fazer, aquele nervosismo antes de encontrar alguém que você tá empolgado ali. E ela só pensando que assim, até então ela não queria, né, ter nenhum tipo de relacionamento. Mas aquele cara era um cara raro, como ela me disse, né? Que era o tipo de cara ideal. O cara que ela falou pra mim, Rayane, o pai dos meus filhos. E assim, pouco precipitada a Bárbara, mas tudo bem. Ele era um cara diferente porque ele não parecia ser o tipo de cara que fazia de ghost, né? Do nada. Ele sempre respondia as mensagens dela. E ele sempre parecia também estar bem interessado, o que é totalmente diferente quando a pessoa ela demonstra aí um certo desinteresse, sabe? Ele realmente queria conhecer melhor a Bárbara, ele estava interessado por ela ali. E ele fazia com que ela se sentisse muito especial. E depois disso, eles começaram a se encontrar sempre, né? Aquele primeiro encontro foi muito bom, muito divertido. E ele também nunca passava dos limites. Ele sempre foi um cara respeitoso, né? Muito felizão. O que chamava muita atenção dele para ela ali era o sorriso. Ele tinha uma vontade de viver muito grande, pelo que a Bárbara disse para mim. Então, a partir de certo momento, eles passaram a sair quase todos os dias após o trabalho dos dois e tal. Ele era muito atencioso, dava mensagens aí muito carinhosas para ela, sempre mandando aquelas mensagens de bom dia, boa noite, procurando saber como que ela tava. Em um dos encontros deles, ele levou uma barra de chocolate de um sabor preferido que ela tinha comentado com ele lá naquela festa onde eles estiveram. E ele lembrou disso e levou, e ela achou isso muito atencioso da parte dele, né? Dele ter prestado realmente atenção no que ela tinha falado. Então, assim, ela começou a pensar realmente que ele era muito diferente e tudo que ele fazia encantava muito ela, ele envolvia ela, assim. E uma coisa que ela falou é que, mesmo no relacionamento antigo dela, ela não tinha isso. Ela começou a se sentir à vontade com ele, né? Ela se sentia à vontade para ser ela mesma, para se expressar e falar as coisas mais absurdas perto dele que ela pensava. Sabe, coisas que a gente fala assim, em teorias da conspiração, assuntos que eu gosto de falar. E ele meio que engajava o assunto, ele ia falando junto com ela ali, criando outras teorias também, e nunca achava que ela estava exagerando demais ou sendo muito ela demais. Ele sempre gostou desse jeito dela e demonstrava muito isso, né? Passado aí mais um tempinho, após algumas semanas, o Lucas, ele começou a ficar um pouquinho diferente e a se comportar de uma forma diferente, assim. Antes, ele sempre mandava mensagem, as mensagens começaram a ficar cada vez mais distantes. E antes, ele fazia questão de marcar aí encontro e agora ele estava ocupado, né? Quando a Bárbara sugeria alguma coisa, ele não podia. E quando ela começou a falar para ele que ela gostaria de sair e ver ele mais vezes, ele sempre tinha outros planos. Os encontros que antes ali tinha sido tão planejados e cheio de atenção, passou a ficar mais frio, entendeu? E ficou aquela coisa assim que a Bárbara não gostou muito, ela começou a se decepcionar realmente. Até que eles conseguiram marcar aí de sair em determinado dia para ir num restaurante. Ela super empolgada que ia ver ele novamente, mas bem em cima da hora, quando ela já estava ali passando a maquiagem,
ele acabou ligando e dizendo pra ela que estava mal, que estava exausto, que tinha tido muito trabalho. A Bárbara, ela tentou relevar, sabe? Porque é o que ela falou pra mim. Rayane, ele estava ali, quando eu conheci ele, muito empolgado, e poderia ser que ele estava descansado naquelas semanas e tal. E ele trabalhava nessa época como assistente veterinário, né? Assistente de médico veterinário. Então, assim, ele fazia plantão, fazia certas coisas que ele poderia realmente estar cansado, né? Então, eu super fui compreensiva, porque nem sempre a gente tá com energia. Mas começou a ficar repentino aquilo ali, foi repetindo, repetindo, ele não podia mais responder as mensagens, e quando ele respondia não tinha mais aquela mesma empolgação, ele demorava horas para responder, e quando respondia era bem curto e grosso, sabe? Ela chegou a falar para mim que parecia às vezes que ela estava falando com um robô. Então começou a ficar daquela forma ali, bem distante um com o outro. Bom, a partir desse momento, a Bárbara ela começou a se decepcionar e a mandar menos mensagens, não ficar tanto no pé dele, realmente a viver a vida dela, as coisinhas dela. Ela tinha alguns cursos que ela queria fazer, uma pós-graduação que ela queria investir o tempo dela. Então ela começou a correr atrás disso e também começou a ficar distante. Até que, de certa forma, ele percebendo esse distanciamento dela, ele mandou uma mensagem para ela pedindo desculpas por ele estar sumido, que as coisas não estavam muito fáceis, que ele estava tendo que fazer mais tempo ali na clínica porque ele precisava adquirir um valor financeiro para resolver algumas questões dele e tal, estava passando por algumas situações na família. Ele também não entrou em detalhes dessas situações, né, ali com a Bárbara e tal. E ela foi super compreensiva, né? E naquele momento que ela recebeu essa mensagem dele, ela sentiu aquele quentinho no coração, aquele aperto no coração. Então ele resolveu marcar com ela de se encontrar em um restaurante que ela gostava muito. Ela já tinha falado com ele desse restaurante, então ele lembrou, falou, ele sugeriu. Ela se arrumou, ficou animada e pensando, nossa, como que eu pude julgar ele? Ele realmente estava cansado, né? Passando por uma fase que eu não sei o que pode ser algo mais grave, talvez ele fale sobre isso comigo hoje. Mas chegando lá no restaurante, ele cumprimentou ela de um jeito assim meio frio e ele ficou mexendo no celular. Quase não conversava com ela. Ela chegou a se sentir assim até um pouco invisível, invalidada. Pior do que quando ela se sentia com o ex dela, sabe? Então ela ficou meio triste com isso. E pensando que ela estava ali só para preencher um tempo na agenda dele, para ele matar um tempo. E ele parecia estar preocupado com tudo, menos com ela. Ela tentou questionar ele de uma forma leve ali, descontraída, tentando entender ali o que estava acontecendo, mas ele desconversou e dizia que só estava um pouco cansado e tal. E aí ela começou a perceber que tinha outros detalhes também. Ele parou, né, de perguntar sobre o trabalho dela, ele não mostrava mais aquele interesse real. Aquilo tudo que ela tinha se apaixonado por ele a primeira vez, que ela viu que ele era um cara realmente natural, aquele chamada de atenção que ela teve, aquele sorriso, aquela empolgação que ele tinha e que ela tinha por ele também, ela foi vendo que foi caindo um pouco, sabe? Que ele já não estava demonstrando tudo isso. E aí, depois desse dia do restaurante, eles continuaram conversando, mas em um certo dia ela chegou a contar pra ele que teve um dia ruim e ele saiu respondendo a ela, sabe esses conselhos meio assim, genéricos? Nossa, complicado. Nossa, difícil. E ela desabafando e ele sendo bem genérico, assim, com os conselhos bem vazios e não demonstrava nenhum tipo de preocupação verdadeira. E aí ela pensou, né, que esses sentimentos deles não estavam no mesmo nível que o dela.
Só que toda vez que ela começa a andar com a vida dela, a se afastar um pouco dele, ele volta, pede desculpa, fala que tá passando por uma situação difícil, situação essa que ele nunca se abriu com ela, por mais que ela tente conversar, ele nunca fala, ele sempre fala coisas do tipo, ai, não se preocupe com isso, vai se resolver, não é algo que você precisa preocupar com isso agora e tal. E ele sempre marca com ela novamente de ver ela, eles até ficam, rolam alguma coisa ali, mas ele já não é o mesmo cara de antes. E assim, ao mesmo tempo que ela é lúcida em algumas coisas, ela mesma se coloca, ela mesma passa pano, vamos colocar assim, pra ele. Então, ela traz aí um problema, mas ela mesma traz uma solução. Então, assim, ele tá meio distante. Mas com certeza ele tem motivo pra isso. Eu não sei exatamente o que ele tá passando. Pode ser um problema de saúde na família. Ele realmente pode estar preocupado. Ele não lhe deu muita atenção ali no restaurante. Pode ser que a cabeça dele realmente esteja conturbada. Pode ser que ele estava conversando com os pais no telefone. Sabe, esse tipo de coisa, que ao mesmo tempo que ela faz uma coisa, ela faz outra. E aí, as coisas que a gente mais conversou e o questionamento que ela mais me fez foi: mas você acha que eu devo investir? E aí, eu trazia ali, né, um problema pra ela e questionava, porque assim, eu também não tenho o direito, né, de virar pra pessoa e falar: você não deve fazer isso. Mas assim, Rayane, eu quero conselho, eu não sei o que eu faço, eu tô confusa. Eu me apaixonei por aquele cara desde o dia que eu vi ele, foi uma coisa muito assim, ele só tá diferente, é só agora, isso é só uma fase, vai passar. Eu devo investir. E eu falei pra Bárbara, não invista. Não invista, porque você já tá num quadro, né, deu ruim, pode ser que se você investir, você vai entrar em outro quadro, deu ruim. Trazer aqui uma nova história com novas coisas. E ela chegou a conversar com ele ali em alguns momentos e até perguntar se ele tinha planos pro futuro, se ele pensava em se relacionar. E ele falou com ela que, tipo, no momento ele não tem cabeça pra isso, mas que ele quer sim namorar, que ele quer investir, né, num relacionamento com uma pessoa bacana e tal. Que quem sabe, olha bem, gente, o jeito que o cara tá respondendo, quem sabe a Bárbara realmente não é uma mulher pra ele namorar e tal. E isso foi dando esperança nela, sabe? Então, assim, a gente entende o quanto que é difícil estar nessa posição. Ele demonstrou, né, ser um cara totalmente genuíno e aos poucos ele começou a demonstrar que não tinha tanto interesse quanto parecia. Ele tá numa situação aí de morde e assopra, de dou um pouquinho, mas pega um pouquinho. Ao mesmo tempo que ele te oferece atenção, ele te nega atenção. Eu acredito que justamente para você ficar num certo tipo de vício dele, né? Pelo menos para mim, isso aparenta um comportamento dessa forma. Pode ser que alguém da família tá passando por um problema na família. Pode ser que ele está passando por um momento complicado, precisando aí de uma parte financeira e esteja precisando trabalhar mais. Pode, mas eu também parto do pressuposto que quem quer arruma tempo, quem quer dá um jeito, né? Nós sabemos aí que lá na história A Ameaça, quem não ouviu, corre lá para ouvir, que é o nosso quadro radioativo, que é muito bom também, com histórias um pouco mais pesadas e complicadas e tal. Lá na história A Ameaça, a gente viu que a Natalie, mesmo sendo casada, ela foi lá, junto com o Augusto, ela passou um acesso de um Instagram antigo dela para que os dois conseguissem comunicar e conversar através de um Instagram antigo dela. Então, assim, os dois casados, os dois, né, tendo uma relação ali complicada, eu não tô falando que isso é certo,
tá? Porque minha opinião sobre essa história eu deixei lá nessa história. Não é certo jamais, mas o que eu quero dizer é, às vezes a pessoa tem todo o empecilho do mundo, tem tudo contra para aqueles dois terem qualquer tipo de relação. É pessoa que tá no pé, proibição de família, gente que tá aí não querendo, mas quem quer, vai, gente. Quem quer, faz, entendeu? Então, assim, nossa, ele tá trabalhando muito lá no trabalho, gente. Isso é uma coisa que eu falei com a Bárbara. Eu já iniciei aí um tempo atrás o curso de veterinária, porém eu parei devido a algumas circunstâncias aí, né? Gosto muito dessa área, amo, mas eu acho que a medicina veterinária talvez não seja para mim, por conta de algumas questões. Depois, se alguém quiser saber, é só me pedir que eu falo sobre isso no meu... Falando um pouco sobre mim, não é só eu, enfim. Só que assim, a gente fica lá, eu já fiz estágio onde eu tive que ficar 12 horas no estágio, sabe? Sem receber nada. Nada, porque essa área de medicina veterinária, você faz estágio de graça. Você doa as suas horas ali para você aprender. É por amor real, sabe? Que você não recebe. E assim, você fica ali 12 horas, você tem o seu momento de café, tem um momento que você já medicou todos os animais, que não tem nenhum tipo de emergência, que você consegue se sentar, até porque, né, é previsto por lei que você não pode ficar muito tempo em pé, só em pé, você tem o direito de sentar em algum momento. Então, assim, ele claramente conseguiria pegar o celular para te dar um pouco de atenção. Ah, Raiane, é errado pegar o telefone no horário de trabalho. Beleza, então ele não vai ao banheiro, ele não tem horário de café, ele não chega em casa, ele não pode também dizer. Por que antes ele tinha? Ele tinha esse trabalho antes. Por que ele não deu essa atenção para você do mesmo jeito? Ele tinha o mesmo trabalho, a cabeça tá cheia, entendo, compreendo. Mas quem quer, dá um jeito, sabe? Traz mais explicações também, às vezes não precisa você ficar perguntando. Às vezes, quando a pessoa tá passando por uma situação e ela é real, e ele quer dar um jeito de te ver e tal, ele mesmo vem falando, olha, me desculpa, eu tô passando por isso, isso e isso, mas eu quero estar com você, quero te dar atenção e tal. Nem que seja 5 minutos, sabe? A pessoa consegue ter 5 minutos dela, né? Tem uma amiga minha que o namorado dela, ele chegava cansado do trabalho, mas ele levava ela até a faculdade, ele vinha até a casa dela, era muito cansativo para ele, mas ele vinha até a casa dela e ia até a faculdade com ela pelo menos 2 ou 3 vezes na semana para eles terem mais tempo juntos, porque ele trabalhava até tarde, entende? Então, assim, complicado, sabe? Quando alguém gosta e se importa, ele prioriza a presença dele na vida dessa pessoa e a presença mesmo que virtual ali. Valoriza momentos juntos, interessa pela vida do outro. E aqui, Bárbara, a minha opinião, e acredito que de bons ouvintes para você também não invista. Se a sua dúvida é, devo investir ou não invista. No relacionamento, você merece alguém que esteja igualmente interessado por você, que valorize seu tempo, se preocupa com você de verdade, fica ao seu lado, trata a relação como algo prioritário e não como algo descartável, entende? Talvez agora você esteja aí disposta, você tenha energia para lutar com isso, mas daqui a um tempo vai trazer desgaste emocional para você, entende? Então, assim, minha opinião é, não invista. Não invista. Não vale a pena. Sabe por quê, Bárbara? Porque se já está assim agora, só vai piorar. E eu te falo, isso já teve uma outra história que já teve a mesma questão aqui. Só de você estar trazendo essa história aqui é porque lá no fundo, no seu coração, você já sabe a resposta. Só de você estar disposta a ir lá no seu e-mail, quando você mandou para mim, estava escrito lá que você acredita que essa história se enquadra no quadro Deu Ruim, você já sabe a resposta. Porque senão não seria Deu Ruim, seria Declarações, seria Recomeço, né? Que são os nossos outros quadros. Então, não seria no quadro Deu Ruim, entende? Então, assim, você já sabe a resposta lá no fundo. Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista, que eu não tenha te chateado com palavras duras,
E a todo mundo aqui que eu conto uma história, que eu trago também o meu ponto de vista, eu espero que vocês entendam que muitas coisas que eu falo aqui não é pra ser dura, não é pra ser má, não é pra jogar nada na cara de ninguém. É pra literalmente dar um conselho e colocar na sua cabeça, né, na cabeça de quem manda a história, ou pra quem tá passando por uma situação parecida, que tem coisa que vale mais, o nosso tempo vale mais, o nosso amor próprio, sabe? Invista em você. E outra coisa, gente, eu falei isso pra Bárbara e vou deixar aqui com vocês agora. Lá no início eu falei, ela tinha saído de um relacionamento recentemente, entende? Ela colocou na cabeça que ela não ia namorar ninguém, mas aí ela encontrou esse cara e a vida dela virou outra, virou de cabeça pra baixo. Ela se deslumbrou com tudo que estava acontecendo ali. Sabe criança que nunca comeu melado quando come se lambuza? Existe essa frase aqui na minha região. É a mesma coisa, né? Talvez um excesso ali de atenção, de carinho que você não estava tendo na sua relação passada e que você recebeu, colocou esse cara num patamar que você acredita que ele está, mas na verdade ele não está. Ele é um cara que está se aproveitando de você e querendo ali, a partir do momento que você se distancia, ele vem e busca por atenção e quer te trazer de volta. Por quê? Porque talvez você não seja a única, a gente chegou a conversar sobre isso, pode ser que ele converse com outras meninas da mesma forma. E ele fica nessa de, se a pessoa tá se afastando, ele puxa ela pro lado dele. Pra quê? Pra vocês sempre terem essa ligação emocional, muito mais você por ele do que ele por você, pra que ele não te perca de certa forma, pra que ele tenha um certo tipo de controle. A troco de quê? Não sei. Realmente não consigo entender. Quem aí tiver essa resposta, algo mais científico também, para falar como que a cabeça funciona, esse tipo de coisa, pode mandar para mim, porque eu preciso compreender aqui melhor o que vocês acham, né? E essa parte aí mais científica da coisa também. Mas ele fica tentando esse tipo de controle para ele ser, sei lá, um maioral, não sei, né? Não conheço ele, enfim. Mas é isso, né? Eu sei o que você tá passando pra mim, e o que você tá passando pra mim, a imagem que eu tenho dele é essa. Gente, é isso aí. Deixe a opinião de vocês, o que vocês acharam, o que vocês acham dessa história, dê opinião pra Bárbara, ela ainda tá nesse dilema, nesse embate. Vocês já passaram por uma situação parecida? Como que é isso aí na vida de vocês? E assim, às vezes é difícil, né, perceber os sinais no começo, mas, gente, tá muito repetitivo isso. Eu falei, inclusive, pra Bárbara que tá muito repetitivo as coisas que ele faz, o tipo de comportamento. E é muito importante a gente se conhecer e fazer o melhor pra gente, seguir em frente e valorizar o nosso tempo, nossa energia, pra gente também valorizar o nosso primeiro. E assim como ela tinha acabado de terminar, eu acho que ela tem que trabalhar esse autoconhecimento, esse autoamor primeiro, ficar bem consigo mesma para depois buscar outra pessoa. Seja você o seu primeiro amor e depois busque por outra pessoa para você saber aquilo que você merece ou não. E vale a pena a gente insistir? Vale a pena a gente insistir, gastar nossa energia, nosso tempo com alguém que não está disposto a fazer o mesmo por você, né? Então, assim, não vale a pena insistir, não vale a pena investir. Não invista. E aí, o que vocês acharam do quadro de hoje? Quer compartilhar uma história aqui no nosso podcast? Envia seu relato para bora-começar-podcast@gmail.com ou lá no Telegram. É só você entrar no grupo, me chamar no privado, né? Vai estar lá a Rayane e Karina dentro do grupo. Você me chama no privado e me manda seu áudio, me conta a sua história, porque nem todo mundo quer fazer uma entrevista ou quer digitar um e-mail. Então, se você quer participar, mas não quer digitar e-mail, pode me mandar áudio lá no Telegram, tá bom? Se você ainda não me deu 5 estrelas, me dê 5 estrelas na plataforma de áudio onde você me ouve, porque isso me ajuda muito. E ouçam nossos outros quadros, dê a opinião de vocês. Saiu aí o Pataquada, eu também tô precisando de mais histórias aí de micos, cacetadas, situações constrangedoras ou vacilos que vocês já deram em algum lugar. Pode mandar pra mim me contar, mesmo que seja rapidinho. E se você tem uma história que você pensa, Rayane, eu acho que não dá pra colocar num quadro,
nós temos o nosso quadro Pitada, onde são histórias rápidas. Então, se você quer contar uma situação, tirar alguma dúvida, qualquer coisa, mesmo que seja uma situação rapidinha, contar o seu relato rápido, mande para mim, que pode ser que esteja aí no quadro Pitada. É isso, gente. Obrigada por me ouvir até aqui. Sigam a gente nas redes sociais e eu espero vocês lá no Telegram e eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Oi, gente! Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, idealizadora, tudo isso que envolve o podcast. Agora nós estamos no Apoia-se e na Aurelo. Tem acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Me conta lá no Telegram ou comente no Instagram e também na plataforma de áudio que você me ouve. Nos siga nas redes sociais, @Bora Começar. Temos links importantes na bio que você pode acessar para você ficar por dentro de tudo. No nosso grupo você interage, fala sobre as histórias, comenta o que achou, deixa a sua opinião e pode até falar sobre outros assuntos. Nos dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim. Mas não se preocupe, seu nome e identidade será preservado. Tudo ficará anônimo. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu te espero lá no Telegram. Um beijo!